Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou Jorge Henrique e o assunto no programa hoje é polêmico. Nós vamos falar de moralidade política, aborto, eutanásia e eugenia. E para falar sobre essas questões, o meu convidado de hoje é o Dr. Delamar José Volpato Dutra. Ele que é professor de Ética, Filosofia Política e Filosofia do Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutor em Filosofia e também pós-doutor em Filosofia. Boa noite, doutor Delamar. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite. É um prazer também estar aqui. Doutor Delamar, temas muito polêmicos, né? Moralidade política, aborto, eutanásia, eugenia. O que une questões tão polêmicas? O que une essas questões é precisamente aquele primeiro termo, imoralidade política, né? Porque o tratamento dessas questões, assim, no nível como eu vou apresentar hoje aqui, ela pressupõe ou implica uma concepção de moralidade política e, a partir de uma determinada concepção de moralidade política, você pode aplicar, vamos dizer assim, essa concepção de moralidade política a esses temas que, então, serão objetos de análise a partir dessa concepção. Agora, essas questões todas estão relacionadas ao que hoje se chama de bioética, né? O aborto talvez seja um tema mais debatido há mais tempo, faz parte das discussões sociais. Como esses temas podem ser definidos tecnicamente? Como cada um desses procedimentos, só para esclarecer para o telespectador, o que viria a ser, tecnicamente, aborto, eutanásia e eugenia? A preocupação minha, sim, é menos com relação às definições técnicas destes termos e mais um tratamento deles de tal forma que eles pudessem ser compreendidos independentemente da sua definição estrita, justamente porque, dependendo da concepção de moralidade política que se defenda, a definição propriamente dita dos termos, elas são menos relevantes do que a concepção, porque ela vai abarcar estas formulações, independente das formulações e das definições que possam ser dadas, né? E a bioética, de fato, é a disciplina que abrange isso, né? E a bioética é uma disciplina que surgiu ligada principalmente aos avanços da medicina e como uma tentativa de reflexão e mesmo de disciplina, não é, dos avanços tecnológicos que tornaram disponível aspectos da vida que não eram disponíveis anteriormente, como, por exemplo, transplantes, a sustentação da vida por longo tempo, mesmo as condições de funcionamento biológico do corpo já estarem sendo insuficientes, não é? Mesmo estas questões de contracepção e mesmo de fertilização in vitro, né? E atualmente ainda evoluindo, por exemplo, com as questões de nanotecnologia e assim por diante, né? Então, isso com relação à bioética, propriamente dito. Agora, o enfoque que eu pretendo dar também hoje à noite, né, na discussão que nós vamos ter, é mais das imbricações entre a vida e a política. E quando eu entendo política, eu entendo as determinações do Estado, principalmente na questão da coação do Estado, ou seja, da incursão que ele faz e das restrições que ele impõe à liberdade do indivíduo. E então, embora seja bem conexo, digamos, com a bioética, né, ele tem uma certa independência, porque o ponto vai ser como o direito se relaciona, recepciona e determina dentro de si a vida. E veja que não é uma questão de só menos importância, porque é muito importante para o direito determinar quando a vida começa, quando ela termina. São questões que parecem assim, né, tão evidentes, né, mas se você perguntar ao ordenamento jurídico quando a vida começa e, portanto, quando ele protege a vida, e quando a vida termina e, portanto, quando ele protege a vida... A lei não define esse limite claramente? É uma questão interessante. O limite é determinado e
se pensaria que a determinação devesse ser no nível da Constituição, justamente porque, se você olhar a nossa Constituição, o artigo 5º começa definindo como um direito fundamental, talvez um dos mais importantes, justamente o direito à vida. A vida, claro. Mas, interessantemente, ela própria, a Constituição, embora determine esse direito, ela não diz quando começa a vida. E também ela não diz quando termina a vida. E, portanto, ela não diz a partir de que momento ela está protegendo esse direito e a partir de que momento ela deixa de proteger. E isso, na verdade, essa determinação ela existe, mas ela é feita no nível infraconstitucional. E a determinação é feita, interessantemente, no Brasil, do nascimento com vida, que é o marco que define o início, digamos, é como o ordenamento jurídico recepciona a vida. Embora, diga lá o Código Civil, né, que ponha salvo os direitos do nascituro, ou seja, daquele que ainda não nasceu. Mas, antes do nascimento com vida, essa proteção dos direitos do nascituro, ela é, assim, na interpretação que eu faço, bem relativa. Porque, embora ela proteja fortemente direitos patrimoniais, por exemplo, né, principalmente, por exemplo, no direito de sucessões e assim por diante, ela protege relativamente o direito à vida. E isso é bem evidente no ordenamento penal, porque, em primeiro lugar, o Código Penal ele permite 2 casos de aborto, digamos assim, e que, portanto... Quais seriam esses, só para a gente entender? Proteção à mãe, gravidez indesejada? Não, gravidez indesejada não, mas a proteção à vida da mãe, que poderia ser, eventualmente, um caso de necessidade, e o resultante de uma relação sexual não consentida, por exemplo, estupro. Né? Mas se o ordenamento permite que se aborte nesses casos, significa que ele não está dando a proteção àquela vida. Tem uma vida lá, mas ela não é relevante nesta circunstância ao ordenamento jurídico, justamente porque ele permite que a proteção não é estendida à vida, aquela vida que resultou de uma relação sexual não consentida, por exemplo, o estupro. Sem considerar aqui que a pena para o aborto ela é significativamente inferior à pena do homicídio, por exemplo. Então, mesmo que a relação tenha sido consentida e que a mãe ou terceiro pratique um aborto, a pena deste caso ela não é a pena do homicídio. Então, mostra, na análise que eu faço, que o ordenamento valoriza a vida num determinado estágio, diferentemente do modo como ele valoriza a vida a partir de um outro determinado estágio, que, no caso do nosso ordenamento, é o nascimento com vida. E se você for olhar o direito comparado, esse critério é bem variável, né? Se você comparar, por exemplo, o ordenamento jurídico americano, embora a Constituição também não determine o momento em que a proteção à vida começa, mas as decisões da Suprema Corte têm entendido que essa proteção começa a partir do 7º mês. E aí, bom, você poderia perguntar qual o critério, então, que operaria numa decisão desse tipo, né? Bom, no caso brasileiro, o critério é que a pessoa nasça com vida. No caso portanto, respire, né? No caso do ordenamento jurídico americano, é que, pelo que se sabe biologicamente, é a partir do 6º mês que se forma o aparelho nervoso central. E, portanto, a partir do 7º mês, o embrião, o feto, ele passaria a ter vida mental. Por exemplo, sentir dor, né, ter sensações, e então seria neste momento que ele passaria a ser uma pessoa, aí uma pessoa jurídica, né, uma pessoa protegida juridicamente, né, em razão de ele então já ter interesses. É um outro critério pelo qual o direito recepciona dentro
enfim, da sua proteção à vida. A Suprema Corte alemã também não há uma definição legislativa específica no caso alemão. A Suprema Corte, a Corte Federal Alemã, tem decidido assim que o momento da proteção constitucional da vida como pessoa, ela se daria a partir da nidação, que é quando o ovo fecundado se fixa na parede do útero materno. E isso aconteceria por volta do 14º dia, 15º dia. E o critério operante é que, neste momento, a vida se tornaria viável, porque até que ele não se fixa, ele, enfim, pode ser eliminado, e boa parte dos ovos que são fecundados, eles são eliminados de fato. Mas fixado ao útero materno, então, seria o momento. Então, só para perceber como, quer dizer, a minha preocupação é essa, como o ordenamento jurídico, ele se relaciona com uma determinação tão importante quanto a vida. E eu não sei se é um momento aqui agora, ou talvez no outro bloco, de falar, por exemplo, quando termina. Claro. Que é um outro problema. Que é a outra ponta. Que é a outra ponta. Então, aí você percebe que tem os problemas do aborto, por exemplo, que estão ligados a essa determinação do momento da vida, do começo da vida. E a eutanásia está ligada ao momento do fim da vida. E o ordenamento também, por exemplo, no nosso caso, salvo o melhor juízo, no nível constitucional, não está determinado quando termina a vida, né? E o Código diz, por exemplo, que o fim da personalidade jurídica acontece com a morte. Mas ele não determina quando ocorre a morte. Né? Porque a morte tem que ser definida e ela vem sofrendo modificações no modo... Esse avanço todo da biotecnologia, como é que se define hoje? A visão que se teria de morte hoje é completamente diferente do que se teria 20, 30 anos atrás. E até você pôs uma definição do tempo e, interessantemente, a mudança houve dentro dos últimos 30 anos, porque até a década de 60 do século XX, a morte era definida pela parada do batimento cardíaco e pela parada respiratória. E em 1967, 69, se eu não me engano, o hospital da Universidade de Harvard criou uma comissão para resolver problemas justamente de bioética dentro do hospital, cuja finalidade era determinar o momento da morte. Como é que se poderia ser definido, para efeitos dos procedimentos do hospital, o momento da morte. E resultou um relatório dessa comissão, que o critério da morte seria não a parada cardíaca, mas a morte cerebral. E qual a razão disso? Tem a ver com justamente o desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque, com o passar do tempo, a tecnologia conseguiu manter o corpo vivo, mesmo o coração não estando batendo, por exemplo, ou mesmo os pulmões não estando funcionando por si próprios, justamente pela aparelhagem que se começou a utilizar, né? Então, aquele conceito de morte se tornou insuficiente. E esse conceito ele fez escola, ele se tornou assim o critério que vem sendo aceito assim pelos ordenamentos jurídicos mundo afora, né? E no caso do Brasil, a lei que define o transplante de órgãos, que regulamenta o transplante de órgãos no Brasil, é justamente a que incorporou, salvo o melhor juízo, no nosso ordenamento, o conceito de morte cerebral. E então, você tem uma definição do momento da morte como sendo morte cerebral. Mas a gente pode verificar que é muito complicado você dizer que o corpo da pessoa continua com suas funções, portanto, com seus movimentos normais de
troca de gases, de alimentação das células, né, de circulação Coração, sanguínea, pulmão, mas o cérebro da pessoa está, pelos critérios da medicina neurológica, tecnicamente morto, porque ele não vai voltar a exercer novamente as suas funções. E o próprio relatório tem algumas formulações que são bem estranhas, porque ele diz assim que um corpo cujo cérebro morrerá em pouco tempo. Então, bom, mas se o critério que define a morte é a morte cerebral, você não pode dizer que o corpo vai morrer pouco tempo depois, né? Interessantemente também, nesta lei, a lei ela usa corpo humano, quando ela fala de morte cerebral, e ela usa cadáver depois que, por exemplo, os órgãos foram retirados, né? Parecendo que há uma ambivalência, né, no uso dos termos, né? E agora, veja que a definição do momento da morte e como o ordenamento incorpora essa definição a seu modo é tão importante quanto do início, porque... Quando se define a vida, Quando se define a vida, porque no caso do aborto praticado num feto resultante de estupro, o médico que faz o aborto, ele não comete o crime, seja de aborto, seja, eventualmente, o de homicídio. Ele não comete esse crime porque, justamente, o momento é o nascimento com vida. Agora, neste caso também, o cirurgião, e a lei teve que definir, na verdade, esse momento da morte, porque caso contrário, o cirurgião que fosse retirar, por exemplo, o coração ou o fígado para fins de transplante, ele estaria cometendo homicídio. Exatamente, ele precisaria de um marco. Então, ali, ele precisa de um marco. A lei, o direito ele precisa determinar esse marco para que Então, há mesmo, teóricos que dizem que é como se o direito e a moralidade, eles andassem atrás da tecnologia. Essa é uma questão interessante que envolve direito e moralidade, mas eu gostaria de abordar esse assunto no próximo bloco. Tem muita conversa ainda pela frente, doutora Mar. Vou pedir um instantinho, porque o Ideias da Aldeia faz agora um breve intervalo, mas volta já já, não saia daí.